Olá, eu sou a psicóloga Débora Paranhos e nos vídeos anteriores nós falamos sobre sinais e sintomas da ansiedade. Hoje nós vamos falar sobre o processo de tratamento psicológico. Mas antes eu gostaria de introduzir sobre o processo geral de tratamento psicológico para diferentes transtornos. O primeiro ponto é, quando um paciente ele vai para a terapia ou ele busca a terapia, geralmente é porque alguma coisa está acontecendo ali na vida dele ou de alguma forma ele identificou a necessidade de buscar um psicólogo, seja para uma questão pontual ou por algo que aconteceu, que está acontecendo na vida dele. Então, o primeiro passo, quando ele vai para a terapia, o psicólogo ele vai fazer uma avaliação. Geralmente ele vai te perguntar por que você buscou o atendimento psicológico, o que está acontecendo na sua vida. Nos casos de ansiedade, por exemplo, são pacientes que ou tiveram ali um ataque de pânico ou começaram a ter uma alteração do sono, então essa dificuldade para adormecer ou um despertar precoce, ou acorda ali muitas vezes durante a noite e começa a identificar sintomas até físicos de agitação, de inquietação, pensamento, a cabeça que não para de falar, né? Que são os pensamentos acelerados. Então são ali os sintomas muitas vezes iniciais que fazem com que o paciente busque a terapia. E aí entra o dilema, né? Nós sabemos que existem diferentes abordagens psicológicas. Então, ouve-se, por exemplo, muito falar sobre psicanálise, então os pacientes eles vão para a terapia para fazer uma análise, ouve-se muito falar sobre a terapia cognitivo-comportamental, ou essas abordagens mais contextuais, que eu vou explicar um pouquinho para vocês hoje também. Então, a gente tem abordagens mais contextuais, que são abordagens mais atuais, vamos dizer assim, e que passa por esse crivo de científico, vamos dizer assim. Então, tem pesquisas que são realizadas com abordagens psicológicas que têm maior probabilidade de ajudar o paciente a fazer com que ele melhore. Então, a gente tem a terapia cognitivo-comportamental, a gente tem a terapia de aceitação e compromisso, a gente tem a terapia, por exemplo, comportamental dialética, que é super recomendada para transtornos de personalidade borderline. A gente vai falar um pouco sobre isso ao longo aí de todo o ano. Então, esse é um canal de saúde mental. Então, vamos falar de modo geral sobre diferentes transtornos psicológicos. Então, voltando à questão hoje, quando a gente pensa sobre um tratamento psicológico para ansiedades, a terapia cognitivo-comportamental é a abordagem que tem maior evidência científica para o tratamento desse transtorno. Pensando nisso, então, a primeira coisa que nós vamos fazer é a avaliação desse paciente. Então, quando você chega na terapia, a gente vai avaliar qual é a situação atual, por que você buscou atendimento, o que está acontecendo na sua vida, e identificado que possa ser um transtorno ansioso. Então, para ser um transtorno, você precisa atender alguns critérios diagnósticos. A gente se baseia dentro de um manual de classificação de transtornos mentais, a quais tem critérios, e aí a gente vai avaliar esses critérios, muitas vezes ou por entrevista mesmo, por perguntas direcionadas e específicas que nós iremos fazer, como também podemos utilizar de materiais complementares. Ferramentas complementares, como por exemplo inventários, um questionário de perguntas para você responder ou na sessão ou em casa também, depois que você finalizar ali a terapia, ela vai te passar como um plano de ação, como um exercício para você fazer. E a partir de então avaliar se também tem comorbidades. O que seria isso? Comorbidades são diagnósticos muitas vezes que se complementam. Então você pode ter, por exemplo, um TDAH com sintomas ansiosos, ou ter ansiedade com sintomas depressivos, ou de repente ter uma depressão com sintomas ansiosos. Então a gente vai avaliar também essa especificidade e também te explicar tudo sobre ansiedade, como que funciona a ansiedade, quais são os sintomas, como que é o processo de tratamento, que a gente chama de um processo de psicoeducação.
É como se você fosse ao médico e você fizesse os seus exames e descobrisse, por exemplo, que você está com diabetes. Então, via de regra, né, espera-se que o médico te explique bastante coisa sobre diabetes. Então, como que vai ser o processo de tratamento, se você precisa tomar insulina, se não precisa, se precisa tomar uma medicação, ou se não precisa, ou se de repente é só ficar atento e monitorar os sinais ali, fazer atividade física, melhorar a alimentação. Então, da mesma forma, nós fazemos também com os transtornos psicológicos. Então, o primeiro processo é a avaliação dos sinais e sintomas da sua ansiedade, se é um transtorno, se não é um transtorno, se é uma ansiedade enquanto emoção, e também o processo de psicoeducação, que é te explicar tudo sobre ansiedade e sobre o processo de tratamento. Com base nisso, nós também vamos avaliar quais são os fatores desencadeantes dessa ansiedade, se tem um fator desencadeante, que a gente chama de gatilhos para essa ansiedade, quais são os fatores de manutenção também da sua ansiedade, isso quer dizer o contexto ao qual você está inserido, se você está inserido em um trabalho que é muito estressante, uma rotina que é muito estressante, um relacionamento que é um relacionamento mais conturbado, por exemplo. Então a gente vai avaliar todos esses fatores também para estabelecer um plano de tratamento. Se você está inserido em uma situação de risco, quais são os fatores de proteção também iremos avaliar. Então, quais são os seus pontos fortes e os pontos fracos também a gente vai avaliar. Tudo isso entra dentro do plano de tratamento. Então, nosso principal objetivo agora seria, por exemplo, além de tratar a sua ansiedade, é também te colocar em segurança, te proporcionar mais qualidade de vida. Isso inclui também avaliar a rotina. Então, se você faz alguma atividade física, se já fez no passado, qual que é a sua adaptação à atividade física, como que está a sua alimentação, sua relação com o seu corpo, com o seu peso, quais são as atividades prazerosas que você tem, que você faz, se você tem uma ocupação, se você é um profissional que tem uma estabilidade. Então, tudo isso também entra dentro desse processo de avaliação e de plano de tratamento. Vamos avaliar a necessidade de encaminhar para uma avaliação psiquiátrica. Isso envolve o tratamento medicamentoso, a psicoterapia medicamentosa. Isso vai depender também de qual é a ansiedade, qual que é o nível também dessa ansiedade. Então, leve, moderado, grave. O nível de sintomas numa escala de intensidade, frequência e prejuízo. Então, também, muitas vezes, é realmente necessário o tratamento medicamentoso. Então, não se assuste se houver também a indicação de avaliação com psiquiatra, isso faz parte do processo, mas também a gente ajuda o paciente a entender um pouco sobre a importância da medicação. Então, muitas vezes o psicólogo desconstrói algumas ideias e algumas crenças que o paciente tem a respeito do tratamento medicamentoso. Mas 4 pontos importantes que a gente vai falar sobre esse processo de tratamento psicológico envolve avaliação dos medos e preocupações. Eu iniciei esse canal falando sobre ansiedade, então volte aí alguns vídeos anteriores que você vai ver que eu separei em 4 partes para falar de sintomas diversos da ansiedade. E aí, como base de todas as ansiedades, a gente tem o medo e a preocupação frequente, que é uma coisa também que diferencia as ansiedades. Então, nós temos, por exemplo, a ansiedade generalizada, a gente tem o transtorno do pânico, a gente tem a fobia específica, nós temos a fobia social, a gente tem a agorafobia. Então, tudo isso entra dentro das categorias de ansiedades. Então, nessa avaliação, a gente vai identificar qual é a ansiedade, né? Mas todas elas têm um medo e uma preocupação. Então, vamos trabalhar na terapia quais são esses medos e ensinar o paciente a responder adaptativamente a esse medo. Então, o medo, ele é uma emoção natural, iremos sentir medo em diferentes situações, mas no caso da ansiedade, esse medo ele é mais numa intensidade, numa escala muito maior, que muitas vezes faz o paciente fazer evitação. Então ele foge, ele não se expõe, ele acaba deixando de fazer coisas que são importantes para ele por conta desse medo, e isso afeta a vida, isso traz prejuízos para a vida dessa pessoa. Então a gente vai avaliar esses medos, às vezes fazer uma hierarquia mesmo de medos, então
menor para o maior medo e trabalhar num processo, muitas vezes, de enfrentamento. Então, a gente também faz um processo ali de avaliação de vantagens e desvantagens de enfrentamento desse medo, uma equação de risco versus recurso. Então, eu tenho medo de, por exemplo, sair de casa com o carro e sofrer um acidente. No caso de uma fobia específica, que é o medo de dirigir. Então, a gente vai avaliar quais são os recursos, né? Então, eu dirijo há mais de 10 anos, nunca sofri um acidente grave, eu uso cinto de segurança, eu ando dentro do limite de velocidade, eu posso sair fora do horário de trânsito e do horário de caminhões, eu posso olhar no Google Maps o caminho antes de sair de casa, eu posso oferecer carona para alguém. Então, dentro desse processo de ansiedade, eu subestimo os recursos que eu tenho, né, e superestimo o risco. Então, eu avalio de uma forma até desproporcional. Então, a gente vai avaliar essa equação e fazer com que você se adapte de uma forma progressiva a esse medo e faça um enfrentamento. Claro que isso com recursos e de uma forma mais técnica, né? De uma forma mais acompanhada, que outra pessoa que não fosse psicólogo, por exemplo, não teria tanta essa habilidade para te ajudar. Em relação à preocupação, a gente também trabalha nessa avaliação dessas preocupações. Então, o que é preocupação produtiva, o que é preocupação improdutiva. Então, estou preocupado, a gente valida essa preocupação. Mas dentro dessa preocupação, é uma preocupação que me move para a ação, é algo que eu possa fazer agora, ou é algo que não tenho que fazer? Porque aí entra naquela alteração também dos sintomas que a gente falou no vídeo anterior, que é as alterações cognitivas, né? Então, dentro dessa escala, por exemplo, de preocupação, entra uma questão do ter a necessidade de controle. Então, eu quero controlar tudo, eu quero que as coisas aconteçam da forma que eu espero, e quando não acontece da forma que eu espero, eu me frustro muito, e eu começo a me antecipar nessas preocupações, numa antecipação de futuro, negativa de futuro. Então, estou preocupada, fazendo uma antecipação negativa de futuro, porque eu quero me precaver do que vai acontecer, mas eu nem sei o que vai acontecer. Então, dentro disso, a gente avalia também essas preocupações. Dentro do processo de tratamento, a gente inclui também uma coisa muito importante, que é a caixa de ferramentas. Então, o paciente ele precisa sair da terapia com uma caixa de ferramentas, vamos dizer assim, para o gerenciamento dessa ansiedade. Então, o que entra dentro dessa caixa de ferramentas? Muitas vezes são estratégias de distração para quando ele tem uma crise um ataque de pânico, por exemplo. Então, estratégias de distrações são manejo no momento que ele percebe que ele vai ter uma crise. Então, ele vai precisar gerenciar essa crise. Então, a gente tem algumas opções que a gente vai avaliar de acordo com o perfil desse paciente para poder indicar e a gente testar na terapia para depois ele fazer fora da terapia. Então, por exemplo, uma das técnicas de distração, a técnica dos 5 sentidos. Então, 5 coisas que eu posso ver, 4 coisas que eu posso, sons que eu posso escutar, 3 coisas que eu posso cheirar, 2 coisas que eu posso tocar, 1 coisa que eu possa sentir o gosto, mas basicamente você usar ali os 5 sentidos para tirar o foco daquela sensação física da ansiedade e ter um ataque de pânico. Então você vai aprendendo a gerenciar essa ansiedade. Então, uma das coisas que pode conter dentro dessa caixa de ferramentas são estratégias de distração. Tem também estratégias de relaxamento, então inclui também a respiração diafragmática. Então, puxo o ar pelo nariz, solto pela boca, né? Tem vários vídeos aí para falar de respiração diafragmática. A gente também tem práticas de mindfulness para quem é mais adepto à meditação. Então, o paciente também pode aprender essa técnica dentro do setting terapêutico. Nós temos também algumas adaptações em relação à rotina também. Então, identificar quais são os gatilhos dessa ansiedade, né, e fazer algumas adaptações, tanto de responder a esse medo, essa preocupação, e também regular o sono, fazer atividade física, e isso envolve, né, claro, com uma indicação médica e com um profissional também de educação física, mas são coisas que a gente vai avaliar na terapia, mas que ajudam também nesse processo de ansiedade que a gente inclui dentro dessa caixinha de ferramentas.
Outra coisa que a gente pode utilizar muito na terapia para te ajudar são os cartões de enfrentamento. Então, no momento que eu começar a perceber que eu vou ter um ataque de pânico, devo me lembrar que ir para um lugar X, né, me acalma. E aí a gente vai construir cartões de enfrentamento que são basicamente frases, né, que te ajudam naquele momento, que faz você lembrar do que você faz, que te faz não entrar num ataque de pânico, por exemplo. Então, esses cartões de enfrentamento são coisas que a gente pode construir na terapia e que tem uma função muito importante no gerenciamento da ansiedade. Fora isso, nós vamos avaliar todo esse processo de funcionamento cognitivo do paciente ansioso. Então, qual é o conteúdo desses pensamentos? E a gente avalia as distorções cognitivas. Distorções cognitivas são pensamentos muitas vezes que vêm que eu não consigo responder a eles de uma forma adaptativa. São pensamentos muitas vezes catastróficos, pensamentos negativos, né? Então, que o pior vai acontecer. E eu fico pensando nisso o tempo todo, entro no looping que não consigo sair. Então, são pensamentos sem evidência e que a gente vai entrar num processo de reestruturação cognitiva. Então, avalio esses pensamentos, o conteúdo desses pensamentos, e a gente evidencia esses pensamentos de uma forma mais adaptativa, sem dar voz para ele, né? Então, se eu penso, então é verdade. E acabo não questionando esse pensamento. Que pensamento, às vezes, é só um pensamento. Então, nós trabalhamos muito nessa reestruturação também. Por fim, lembre-se que esse vídeo é apenas para te informar, informativo, sobre como funciona o processo de tratamento da ansiedade, mas não substitui terapia. Então, se você identificou que pode ser que você esteja sofrendo de ansiedade, busque o tratamento psicológico, faça uma avaliação o quanto antes, para que você consiga trabalhar nesses sintomas, principalmente iniciais, e viver uma vida aí em remissão de sintomas e sem ansiedade, sem o transtorno ansioso. Ansiedade enquanto emoção a gente sempre vai sentir, não dá para se livrar 100% da ansiedade, mas é super possível gerenciar de uma forma mais efetiva a ansiedade, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!